Paramos na página 133, né? Uhum. E se alguém quiser fazer um resumo, Puxa, Magalhães, quiser fazer um resumo sobre o que a gente estava lendo, se alguém lembrar, eu vou fazer o share da página, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo já? sim. E o tamanho da fonte tá bom? Você pode aumentar um pouquinho, Alex? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha, As letras. espera aí. Aumentou, né? Sim. Dá Tá para ótimo, ver bem melhor. direitinho? Ai, tá perfeito assim. Tá ótimo. Tá. Então, nós paramos na página 133 e o parágrafo era... Eu anotei aqui. Você diz bem. Isso, você diz bem. É página 134, né? 134? Tá. Então, 134. Isso, é. Vamos começar, né, esse parágrafo da página 134. Isso. Deixa eu só colocar centralizado aqui de novo. Tá. Alguém quer fazer algum resumo? Quer falar alguma coisa sobre o parágrafo anterior, sobre o capítulo, sobre o que a gente estava lendo? A gente estava lendo, né? Pode falar, Alex, se você quiser. A gente estava lendo sobre as uniões, né? As uniões sexuais, né? As energias sexuais, né? A finalidade do sexo. Estava dizendo também que entre os espíritos elevados, conforme o espírito evolui, não vai haver mais a necessidade física, né? Do contato físico. A união se dá de uma outra forma, né? Mas Sim. no campo espiritual, né? E falou também sobre o desequilíbrio, né? Que toma conta de alguns de nós em relação ao sexo, né? E também respondeu perguntas sobre quando um dos cônjuges faz tudo certo, é fiel, e o outro não é, se a casa da pessoa é prejudicada, se o ambiente doméstico é prejudicado por conta de um apenas que está agindo errado e o outro não. E aí o mentor falou, né, que aquele que está agindo certo é o que segura, né, a energia elevada do lugar, mas que assim que o cônjuge que está agindo errado põe o pé na rua, né, sai da proteção ali que ele está gozando por conta do outro cônjuge que faz tudo certo, ele já é atacado por entidades e começa a perturbação novamente. Então, às vezes, uma só pessoa na relação consegue proteger o ambiente doméstico. Pode falar, alguém quiser acrescentar? Não? Então, a gente pode ir para o início do próximo capítulo, né? Quem gostaria de ler? Ninguém? Se ninguém Bom, quiser, eu eu posso leio. ler. Pronto, eu posso ler. Ok. Você quer ler, Obrigada, Ariel? Isabel. Não, pode ler, Isabel. Tá. Então Obrigada. vamos lá. Você diz bem, acrescentou o orientador, gravemente, porque, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transferem para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. E que é muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal e aí dos desprevenidos que não se esforçaram a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é o despertar. Calei-me e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas
quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. Obrigada. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara, onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo neste trabalho. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os vínculos que consolidou em nossa esfera, através de assimilação dos elementos de nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retornar à plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. A observação era muito nova para mim, e continuei indagando. Mas o organismo perispíritico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhe são consequentes desgastam-lhe as resistências desta natureza, salientando-se que, nesta noite, faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Oh, disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguindo pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. Então, mais forte? E, acariciando-lhe a face, acrescentou: você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Sim, falou Segismundo arquejante. Estou grato, não se esqueça de mim, com o auxílio necessário. E, olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: não acilhe o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo o que constitua dificuldades em seu íntimo. Abra sua alma. Querido amigo, lembre-se de que o instante da passagem definitiva do plano se aproxima, tornando-se indispensável manter o pensamento puro.
lavado de todos os detritos. O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo a fim de resgatar minhas faltas. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Acho que é tão claro, né? É. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo, dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraternal e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Valendo-se da pausa de que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras efetuadas de acordo com as leis divinas sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para que a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição, e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrestres foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Leve a sua mente na água viva da confiança em Deus. E caminhe para a nova experiência. Você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, construído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades deste plano. Persistir em semelhantes estados d'alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Eu gostaria de comentar. Vá. Sim, por favor. Sim, ele falou ali que o pensamento do Segismundo poderia
provocar um aborto ali? Não entendi o que ele falou. Foi isso que eu entendi. Perturbaria o desenvolvimento fetal, né? Determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Morreria. Eu acho que poderia tanto ser um aborto como a morte dele ainda bebê, ainda criança, muito novo, né? Eu acho que é mais no caso do fetal mesmo, né? Tudo Porque isso é a sua inadaptação, né? Tudo isso por conta desses pensamentos, né? Medo, culpa. Persistência no estado de alma, né? Poder trazer essas consequências. Ele tá com muito medo, né? Deve dar um medo danado, né, na gente. Principalmente porque ali você tem consciência do que você vai enfrentar, né? Sim, eu acho que o texto também é uma chamada à reflexão sobre o que é que se pode, enquanto encarnados, fazer com o medo, não é? Porque o medo é uma função, não é, necessária, não é? Com o medo que uma pessoa se protege com essa função, mas sabem aquele género de as pessoas têm medo e, portanto, têm medo, não tolhem-se, não fazem nada. Eu tenho medo de ir mais ao longe, eu tenho medo de ir aqui, eu tenho medo de ir ali, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo. Eu acho que é importante uma pessoa, enquanto encarnados, trabalhar o medo. Claro que não é uma pessoa também, já não é criança, não sabe-se perfeitamente o que é que dói, o que é que não dói, mas o medo como elemento castador, eu acho que é um elemento que não se deve sustentar. Eu acho que devemos fazer sempre, desafiar sempre as situações, exatamente as situações que nos dão uma espécie de insegurança e de medo, porque é assim que nós crescemos e que nos tornamos mais fortes e que descobrimos enfim, novas opções, novas situações, não é? É a fonte da criação. E acho que isso é muito importante. Mesmo como encarnados, eu acho que é importante nós desafiarmos os nossos medos. Com certeza. Com certeza. O mentor diz aqui, né, que com medo ele vai ser muito mais difícil ele pagar os débitos nele, né? É porque o medo tolhe, as pessoas não vivem por medo, porque viver já não é fácil, não é? Nós sabemos que não, são constantes desafios, desde que acordamos até adormecermos, e mesmo às vezes à noite, não é? Mas é isso mesmo, o medo é algo que uma pessoa tem que superar, um medo, e passar a Ariane da outra vez, não sei se foi neste, acho que foi no Mediúnico, que frisou que nós, sobretudo as mães, têm sempre aquele pavor, não é? De vez em quando são cozidos com aqueles pensamentos de pavor em relação aos nossos filhos, sobretudo aos filhos, não é? Aquela coisa, e ficamos ali com medo. E são grandes oportunidades para nós observarmos, relaxarmos e acreditarmos no espírito crístico mesmo, porque eu acho que isso é importante para nos sustentar e, e nos fazer evoluir, mesmo que algumas vezes tropecemos pelo caminho, o que é natural, faz parte, não é? Faz-nos evoluir. E é engraçado que isso também acontece, não é? Nos planos espirituais mais subtis, onde se preparam, aqui neste caso, não é? Preparar-se para a reencarnação, ele está cheio de medo, e já lemos isso várias vezes em algumas situações na obra do André Luís. Eu lembro-me logo no início também, havia pessoas que tinham medo de encarnar, não é? Ficavam com medo, ficavam ansiosos. São aqueles medos que também nos tolhem aqui na Terra, muitas vezes, não é? Alex, dá uma olhada aí que tem Rafaela, 3 pessoas levantaram a mão aí, Alex. eu sei, eu tô vendo. Eu acho que a Isabel levantou primeiro. Deixa a Isabel primeiro, depois a Isabel eu vou. Tá legal, eu só tô conseguindo ver da Rafaela, Casa Fraterna e Rafaela Busto. Tá aparecendo aqui para mim. Então, pronto. A minha breve observação, obrigada pela palavra, é o seguinte: pelo que eu entendi, o medo dele é de falhar, né? Mas não houve aqui, em nenhum momento,
se levantou o medo do esquecimento, porque gente, é o véu do esquecimento, né? Eu teria, assim, o pavor do véu do esquecimento, que a gente vem para cá cheia de propósitos, com planos, tudo organizadinho, cheio de boa vontade, mas chega nesse planeta aqui, a gente esquece quem a gente é, o porquê que a gente veio, qual é a nossa missão, qual é o nosso plano, qual é o nosso projeto, qual é o resgate que a gente veio não é? Então, em nenhum momento aqui foi mencionado o véu do esquecimento, mas sim o medo de falhar. É isso. E pronto, ficou esse buraco aqui para mim, do Eu penso entendimento. da mesma forma que você. A gente chega aqui tem que agir por intuição, né? Então, agora acho que é a Casa Fraterna que está aqui na fila, né? Ou é a Rafaela? Eu. Não, era só para completar também o que foi dito, que assim, quando nós encarnamos, a onda vibracional do pai e da mãe tem que estar mais ou menos em equilíbrio com a nossa, senão muitas vezes ocorrem os abortos espontâneos. E como o espírito está com medo, como já foi descrito esse medo de falhar ou alguma coisa assim, e os pais não têm essa consciência, porque de repente talvez eles não são nem espírita, ou não, eles não estão com aquela, ou eles não têm isso na vibração deles de forma intensa, que o espírito tem que entrar em equilíbrio antes de encarnar, porque senão ocorrem os desencarnes involuntários. Tem que os espíritos encarnantes estar em equilíbrio com os pais. Mesmo que os pais nessa vida não tenham consciência, mas eles têm uma consciência intensa em espírito, ajuda. Mas quando não há aquele equilíbrio entre os dois lados, pode cortar o vínculo reencarnacional. Com certeza, com certeza. Acho que agora é a Casa Fraterna. Eu só gostaria de associar, né, essa questão do medo. Inclusive, nós temos hoje, né, o estudo aí da escala das emoções, e que o medo é uma das vibrações mais baixas, né, e essas vibrações baixas são autodestrutivas, né, ele está falando aí de uma forma, mas é científico hoje no nosso meio, que o medo, ele realmente é autodestrutivo. Eu vi desta forma, né, não seria uma coisa assim tão subjetiva, mas é científico mesmo. A vibração do corpo, ele não suportaria uma vibração tão baixa quanto do medo nesses momentos iniciais, né? Com certeza. Alguém mais quer comentar? Tem alguém falando? Acho que não, né? Deixa eu só voltar lá para a gente recomeçar a leitura. Não, parou no não perturbe, não é isso? Não, Acho que sim. Segismundo fez um gesto significativo. Vamos lá. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Calando-se, o mentor, notei que Segismundo, sobre forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Vi-o, porém, tomar a destra de Alexandre, com infinito esforço, beijando-a, respeitoso, em sinal de reconhecimento. Que lindo. Ponderei, então, no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia e, ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispíritico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador,
que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço, sem que me possa fazer compreendido. De pronto, pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada, quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que o influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espalhava-me e não pude conter. Espantava-me isso, desculpa. E não pude conter as interrogações que me representavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador, que me percebeu, num relance a curiosidade. Acolheu-me, cortês como sempre, e falou: já sei. Você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Sorri desapontado, mas cobrei o ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leito, se tornam francamente irreconhecíveis e devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Alguém quer comentar? Porque esse Eu não processo entendi aqui é essa parte. complicado, viu? Eu não entendi nada.
É um processo realmente complicado. É A mais gente que pode ser novamente complicado, é útil. muito sofisticado, não é? Alguém quer comentar? Quer dizer, para além Bom, uma da... coisa que, desculpa, só por um comentário assim muito breve, que Uhum. uma coisa aqui que é muito verdade mesmo, né? Aquela ilusão, né? Que os teólogos da religião têm que quando a gente desencarna, vai para um descanso, né? A ociosidade, né? O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos. E é verdade, né? Verdade. A gente vê tanto trabalho, o quanto que não é de trabalho para uma pessoa reencarnar. Imagina milhões todos os dias que estão voltando para Nossa, cá. todos os segundos, né? Todos os Então, segundos. E verdade. você fez uma observação muito interessante. Quando se visa o paraíso do ócio depois de morrer, na verdade, se está condenando o trabalho, querendo dizer que o trabalho não é bom, trabalhar não é bom, né? Porque quando a gente morre, se a gente merece ficar sem trabalhar, é merecimento ficar sem trabalhar, então passa uma ideia para nós encarnados, né? Essa teoria de que quando a gente morrer, a gente vai descansar no ócio, né, do paraíso, de que o trabalho é algo negativo, né? É algo que não é bom, né, de fazer, sendo que é o contrário, é no trabalho que a gente cresce, no trabalho que a gente se realiza, é no trabalho que a gente conquista e que a gente vai acordando espiritualmente e cada vez mais querendo trabalhar, porque é como se fosse um alimento, né? Vai alimentando e você vê que é bom e quer mais e quer mais, e os espíritos superiores não param, né, de trabalhar. E Jesus disse: meu pai trabalha até hoje, né? Então, Deus não para de trabalhar. Então, quem somos nós para almejarmos o ócio, né? O descanso eterno. Exatamente. Então, agora a Alguém gente lendo isso, realmente a gente já dá risada, né? na verdade, é até assim, inocente, né? É ingênuo, né? Esse pensamento. Eu estava relendo aqui esse último parágrafo, que a gente achou meio complicado, então o que eu entendi foi o seguinte: o André Luiz ficou impressionado com como que pode que aquele homem foi reduzido a um tamanho de uma criança e foi reduzindo, foi reduzindo, foi reduzindo. Então o Alexandre explicou para ele assim. Você, né, porque o Alexandre sabe que o André Luiz, com o seu espírito de pesquisa, de médico, queria saber, não tava, queria entender tudo, né? Então, ele estava falando, você está estranhando, mas tanto o retorno ao corpo carnal, como o retorno ao corpo espiritual, quando as pessoas morrem, também existe muitas vezes uma questão de redução do corpo carnal. E ele deu um exemplo aí, muitas vezes, quando as pessoas ficam doentes, acamadas, e aí, muitas vezes, em algumas semanas, elas perdem, assim, muita massa, muito peso, e vão ficando menorzinhos. Ou até quando a gente envelhece mesmo, o nosso corpo já vai reduzindo de tamanho, perdendo massa. E aí ele fala também que né, quando ele dá esse exemplo, que, que o corpo carnal às vezes perde o tamanho, reduz, né, entra no processo de redução quando está para a pessoa para desencarnar, e ele fala assim, e isso porque o corpo carnal nem tem a plasticidade do perispírito, do corpo espiritual, porque a gente sabe que o perispírito, ele é maleável, então é muito mais fácil, como ele diz aqui, que é profundamente sensível às à influenciação magnética. Então, os mentores, os benfeitores que trabalham com esse tipo de com a parte de reencarnação, que trabalham com isso, é muito mais fácil para eles malearem o perispírito no formato de uma criança, no formato de um bebê. Então, é o que ele acho que é isso que ele quis dizer nesse último parágrafo.
foi na questão do que o André estava muito impressionado com o fato de ter reduzido. Muito, muito boa sua explicação, é isso mesmo. Agora entendi melhor também. Rafaela, eu vi que você levantou a mão. Não, desculpa, eu me esqueci de abaixar, perdão. Obrigado, Ariane. Agora faz todo sentido mesmo. Você explicando, agora relendo faz sentido. Né? Que o André Luiz viu, pô, que coisa nova, né? Isso aqui não, mas no desencarne também tem um processo semelhante, né? Quando a pessoa morre de uma doença aí, a pessoa se desfigura, né? Mas quando vai para o plano espiritual, ela volta. A gente vê até na pessoa, assim, quando ela vai ficando idosa, ela vai perdendo o brilho do olhar, né? O olho vai ficando mais opaco. Você vai percebendo que ela está perdendo energia vital. Se você observar mesmo, você vê que a energia vital da pessoa está se esvaindo, que a pessoa a cada dia não é a mesma. Né? Acho que já começa, deve ser a mesma coisa, né, que está acontecendo com o Sergismundo, vai acontecendo com a gente quando a gente morre de morte natural, de uma morte que está prevista, programada, né, direitinho. E outra coisa que me chama muita atenção é de ver o suporte espiritual que ele está recebendo dos mentores. Que suporte, meu Deus, as coisas lindas que o Alexandre está falando para ele, a força que ele está dando, né? É um grupo ali, né, de mentores tentando ajudar, e todos nós, né, temos isso, né, e tem que nos segue depois, né, fica conosco, se compromete a nos ajudar durante a encarnação e nos segue, né, nos acompanha nos nossos momentos difíceis e tal. Isso é muito lindo, e haja espíritos benfeitores, né? Com certeza. Uma vez eu escutei um palestrante falando lá no Brasil isso, que ele falava que todos os espíritos, quando estavam no processo de reencarnar, tirando aqueles que tiveram reencarnação compulsória, né? Porque, de repente, uma pessoa que está no umbral e foi trazido para o reencarne. Mas aqueles que tiveram a reencarnação programada, ele falou que todos, em algum ponto, tiveram a oportunidade de desistir de reencarnar. Nessa questão do que ele estava falando, por exemplo, se os pensamentos se tornam de muito medo, de muita... começa a vibrar mais baixo, e aí acaba, como a gente disse, como ele explicou ali, acaba tendo um aborto espontâneo. E eu lembro que esse palestrante falou, todos aqui tivemos chances de desistir, mas ninguém desistiu. Então, vocês todos aqui vocês têm que se orgulhar desse passo que vocês deram em favor do seu crescimento espiritual. Porque nós decidimos, nós tomamos a decisão de encarnar, nós passamos pela programação encarnatória e aqui estamos trabalhando no nosso melhoramento. E isso me fez pensar bastante nisso, né? Nisso que a gente está lendo, me fez pensar nessa palestra, e no sentido de que tudo, como é tudo programado, e como é bonito esse processo, né? E por isso que, assim, a gente tem que dar tanto valor para a nossa vida, para a vida que a gente está vivendo aqui, nesse momento, nessa encarnação. Porque é muito difícil reencarnar, é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. Eu também acho, né? Muito complexo, né? Um conjunto de coisas, né, que tem que dar certo, que tem que sincronizar. Nossa. E no final que você falou, né? O livre-arbítrio do reencarnante, ainda assim, ele no final influencia, né? E pode provocar até um aborto. Quer dizer, é tudo fantástico, não é? Parece assim um filme de ficção e uma coisa assim de laboratório, altamente sofisticada, não parece? É. Mas se nós pensarmos na escala terrestre, em todas as nossas
vivências aqui na Terra, não é? E se observarmos a biologia, a evolução das espécies, das coisas, isto é uma matemática, não é? Aquilo que chamam de geometria sagrada, não é? Portanto, é tudo assim, estranhamente e intensamente e infinitamente bem concebido. Nada se perde, tudo se transforma, não é? É uma geometria, como chamam, a geometria sagrada, não é? Imagina em planos mais fluidos, não é? Onde não há esta solidez material difícil de moldar, não é? Deve haver uma estrutura extraordinária, deve haver, não há, e nós vamos aprendendo cada vez mais sobre isso, uma estrutura extraordinária que flui nesses processos de começar e de acabar a vida aqui no planeta. Nós, pela maneira natural de observarmos, quando observamos a natureza, podemos perceber a meticulosidade e a leveza em relação à crosta terrestre que essas operações são efetuadas, não é? Porque nós estamos a ver essas coisas com olhos de encarnados, estamos a escutar com ouvidos de encarnados, com cérebros relativamente a funcionar relativamente pouco e por aí fora, mas é extraordinário, não é? Pensar isso é assim uma coisa extraordinária. Sei lá, nós nem podemos imaginar, não é? Se formos assim imaginar como essas coisas são feitas, devem ser fluidicamente, não é? Assim, tudo muito leve, tudo muito preciso, muito engenhoso. É lindo, na verdade é muito lindo, né? É. Alguém tem mais algum comentário? Senão a gente pode prosseguir com a leitura. Então vamos lá. Porque tem muita ainda, viu? Eu acho que ainda vamos mais 2 reuniões, verdade, tem muita coisa pela Nossa! frente. Vai pelo menos mais 2, vamos lá. A explicação não podia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, 2 absolutamente iguais. As felicidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Então, não deveriam renascer, porém, interroguei curioso. Tão somente aqueles que se revelassem preparados? Não podemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina, e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Exato. Então, Nossa. as elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto,
Novas indagações surgiam-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nós encontramos num lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas se nos achássemos numa casa típica do deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvairos desequilibrantes? O instrutor meditou gravemente e redarguiu: André, o diamante perdido no lodo, por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas não são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços e muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidades e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos da vida dos homens e das mulheres que, imprevidentemente, escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos desta espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam, todavia, há sempre grandes quantidades de que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e determinandas moléstias congênitas que no mundo confrangem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente os caprichosos desenhos sobre nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para a comparação analógica, mas posso dizer que, finda a parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção de tubo arterial na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração,
tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliado o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândulas, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços desta natureza. Vamos parar por aqui, porque nós só temos 5 minutinhos, né? A gente continua na próxima reunião, do próximo parágrafo, né? Alguém quer fazer algum comentário breve por conta do horário? É muito trabalho, viu? É muito trabalho, é muita dedicação, e envolve muita biologia, é muito técnico também, né? Nossa, nunca imaginei que fosse tão técnico, tão técnico. Eu sempre imaginei que fosse complexo, mas não tão técnico assim. E é tão bom saber, né, que o mentor realmente segue a criança de perto nos segue, né? Até o 7º ano. Até o 7º ano, bem de perto, e só depois que ele vai se distanciando um pouco. Mas não se distancia de fato, né? Apenas ele deixa de seguir constantemente de perto, né? E outra coisa, né? Se aqui Alexandre disse ao André que você gastará ainda muito tempo para compreender, ele que está lá, imagina nós aqui. Não é verdade? Que está lá, e esse já é o 3º livro, né, o Missionários, ele já está há bastante tempo estudando, aprendendo, já fez várias viagens, missões, imagine nós, né? Exato, mas a gente tem essa graça, essa bênção de ter essa literatura, não é verdade? Eu ia falar agora, como nós somos abençoados de estar em contato com algo tão elevado, né, com uma explicação tão maravilhosa, né, e, assim, isso privilégio, é um privilégio. Que privilégio, verdade, que me humilda muito, meu Deus, verdade. Alguém mais quer comentar? Eu acho que é uma das grandes vantagens é o equilíbrio da doutrina espírita, não é? Este amor pelo detalhe, enquanto que outras o detalhe científico e fundamentado, não é? Continua a ser uma crença, obviamente, não deixa de ser crença, mas nenhuma das religiões, pelo menos que eu tenho lido sobre, se debruça desta forma. Com tanto detalhe, né? E acho que isto é fantástico, porque nós sabemos que todas estas informações são vindas de espíritos, não é? De pessoas
aqui encarnadas que contactam e têm essa grande vantagem de comunicação e de receber os conhecimentos de pessoas muito mais, de espíritos, neste caso, muito mais próximos das realidades espirituais do que nós, não é? Hoje eu estava lendo o Evangelho com o meu filho, né, em casa, e eu estava comentando com ele como é incrível o Espiritismo, a doutrina espírita se atreve a explicar coisas que você não encontra na maioria das religiões, explicações que são tão complexas que, por exemplo, a religião que eu cresci, quando você começa a perguntar muito, eu me lembro bem, eu cresci ouvindo isso, isso você não deve perguntar, porque isso é para Deus saber, ele não é permitido você questionar isso, você não tem acesso a isso, e o Espiritismo vai além, ele tenta, pelo menos, elucidar várias questões que as outras religiões nem passam perto, às vezes até ignoram, e como essa agora que a gente acabou de ler, que é a complexidade em torno de uma reencarnação. Né? Sim, é verdade. Quanta coisa a gente e não encontra-se diversas estratégias de diversão no sentido de divergir, não é? Em todas as religiões que eu conheço, pelo menos, são sempre assuntos, e curiosamente são assuntos que nos interessam profundamente, emocionalmente e espiritualmente, quer dizer, todos nós temos uma curiosidade imensa, e quando não há aquela curiosidade saudável, é um medo imenso da morte, exatamente por desconhecermos como as coisas se processam, não é? Com certeza. Gente, nós já são 9 horas, então nós temos que encerrar, infelizmente, com gostinho de quero mais, né? Na próxima reunião a gente continua desse parágrafo aí. Alguns dos amigos presentes passaram a observar, ok? E alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu posso fazer. Tá legal, Ariane. Obrigada. Mestre Jesus, é com muita alegria que hoje encerramos mais esse estudo dessa obra maravilhosa de André Luiz, que nos elucida, nos abre as portas do entendimento para essa doutrina maravilhosa dos Espíritos, que nos foi presenteada. É um privilégio poder estar aqui estudando com os nossos amigos desse grupo, nessa plataforma virtual, lembrando que as energias estão correndo entre nós, não importa a distância. Nós estamos entrelaçados por esses filamentos maravilhosos, pelo fluido maravilhoso que faz parte do nosso universo, que também faz parte de Ti, Pai, porque o Senhor é em nós. Pedimos aos céus que abençoe esse grupo maravilhoso, que abençoe os nossos mentores queridos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por trabalhar incessantemente por nós. Pedimos as bênçãos dos céus para o nosso globo, para o nosso planeta, para todos os espíritos que estão preparando-se para reencarnar nesse momento de transição planetária, para todos os espíritos que estão retornando ao lar espiritual, e também para nós encarnados, que possamos continuar crescendo, melhorando cada vez mais. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima Maria. E que assim seja. Amém. 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 Obrigada. Deixa eu só parar de fazer o sharing aqui. Pronto. Tá todo mundo bem? Tudo bem. Então tá bom. Só parar o recording também.
O Magalhães está forte e firme. É o único homem que temos aqui.